Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. Eu peço licença a vocês para compartilhar um dos ensinamentos do amado Mestre Jesus, que nos chama atenção a respeito do nosso olhar, da forma como nós nos percebemos, como vemos os nossos semelhantes e o mundo. É importante também que nós reflitamos que quando Jesus fala conosco, é Deus por Ele nos ensinando. Então, tudo que o Senhor nos ensinou em seu Evangelho é extremamente relevante para nós enquanto espíritos imortais. O tema proposto é: se os teus olhos forem bons. Nós buscamos este estudo em o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 22. Disse Jesus: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. E aí nós nos perguntamos: será que o nosso olhar é bom? Como é que nós estamos observando os nossos semelhantes? A questão 886 em O Livro dos Espíritos, o professor Allan Kardec perguntou: como entende Jesus a palavra caridade? E os luminares da humanidade responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Partindo deste princípio, para que o nosso olhar seja bom, nós temos que sentir e vivenciar o que está preconizado nessa fala. Mas para que nós possamos ilustrar em uma das suas perspectivas o olhar caridoso, o olhar que realmente nós que temos a consciência iluminada pelos ensinamentos superiores que a doutrina espírita nos traz, buscamos uma história que consta em o livro Voltei, pelo espírito de irmão Jacó, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Irmão Jacó é o pseudônimo de um trabalhador da doutrina espírita que chamava-se Frederico Figner, que foi um cooperador muito dedicado na Federação Espírita Brasileira. Frederico Figner era um homem muito trabalhador, um empresário bem-sucedido, contribuía não só nas questões materiais da federação, mas também nas espirituais. Ele exercia várias funções. E quando ele desencarnou, com cerca de 80 anos de idade, ele foi recebido pela sua filha, que o antecedera ao túmulo, chamada Marta. Ela fazia parte da equipe coordenada pelo Dr. Bezerra de Menezes, que amparava os nossos irmãos e as nossas irmãs desencarnadas então. Ele teve um passamento assistido e foi para o plano espiritual em uma colônia, a fim de que lá, institucionalizado, ele se reajustasse. Passados alguns dias, ele encontrou-se com companheiros de doutrina desencarnados, com os quais ele trabalhara quando estava no plano material. E conversando com esses companheiros, ele percebeu que eles estavam envolvidos por uma auréola, por uma psicosfera luminosa,
e ao notar-se, contrastou com aquelas apresentações dos seus irmãos de ideal espírita. Ele não tinha luz alguma, ele estava obscuro. Os amigos espirituais com os quais ele estava conversando naquele momento perceberam o seu constrangimento, mas não disseram nada e seguiram seus caminhos. Quando ele estava com o seu mentor, chamado irmão Andrade, ele manifestou-lhe as suas preocupações e aquilo que no momento o incomodava, que era não ter luz. Irmão Andrade disse-lhe para que ele aguardasse. Com o tempo, ele foi compreendendo que ele, de alguma forma, por mais que ele houvesse sido um trabalhador, ele não conseguiu se realizar enquanto espírita. E no dia agendado pela espiritualidade, ele foi participar de uma reunião festiva, onde ele receberia as boas-vindas de muitos trabalhadores da seara espírita já desencarnados. Então, no salão, muito bem ordenado, organizado, havia uma câmara cristalina onde os espíritos superiores se manifestavam. E nesta oportunidade, ele disse que, depois de cumprimentar vários amigos e amigas que laboraram com ele no espiritismo, muitos conhecidos, outros mais próximos, enfim, ele disse que na câmara cristalina começou a surgir uma luz brilhante e que aquela luz foi se transformando na figura de uma pessoa que ele conhecera. É o espírito Bittencourt Sampaio. Bittencourt Sampaio saiu daquela câmara cristalina, cumprimentou a todos com humildade. Irmão Jacó estava afastado junto daqueles espíritos desencarnados que não traziam luminosidade alguma em seus corpos espirituais. Mas Bittencourt Sampaio aproximou-se dele, tocou em seu ombro carinhosamente e teve uma conversa muito interessante que eu trouxe aqui para nós alguns recortes, a fim de que possamos refletir, porque nós sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, que muitos irmãos e irmãs de doutrina espírita desencarnados estão tendo surpresas que talvez podem ser as nossas quando chegar o momento de retornarmos ao plano espiritual. Então Bittencourt Sampaio disse assim ao irmão Jacó: a morte para todos nós que ainda não atingimos os mais altos padrões de humanidade é uma pausa bendita na qual é possível abrir-nos à prosperidade nos princípios mais nobres. Compreendemos com essa assertiva de que Jesus é o guia e modelo da humanidade. E os mais altos padrões nós podemos considerar que seria de todos nós, espíritos ainda perfectíveis, vivenciarmos plenamente os ensinamentos do Senhor, porque ainda estamos distantes. Entesouraremos aqui aonde? No plano espiritual, para distribuir mais tarde bênçãos de vida imortal nas obscuras esferas da reencarnação. Quando estamos na erraticidade, que é o intervalo entre as reencarnações, nós participamos de muitas atividades, dentre elas o estudo, que é fundamental para todos nós. E aprendemos no plano espiritual aquilo que nós não aprendemos enquanto encarnados. Muito do nosso aprendizado enquanto espíritos só se dá no mundo espiritual. Nós não temos acesso a esses conhecimentos, muitos deles. Então, lá, quando temos essa pausa bendita, e achei muito interessante
pausa bendita, referindo-se aqui à desencarnação, o passamento. Eu espero que as nossas pausas demorem. Desejo a todos vida longa e próspera e feliz. Mas quando chegar esse momento, que essa pausa seja bendita e que nós tenhamos a consciência pacificada no dever bem cumprido. Prossegue o Espírito Superior de Bittencourt Sampaio. Somos células da humanidade militante em busca da humanidade redimida. Então aqui ele está se dirigindo a um trabalhador. E todos nós somos trabalhadores. Todos nós temos aí as nossas competências. Cada um, no seu nível evolutivo, contribui de alguma forma para o conjunto. Exercemos o nosso papel na obra da criação, conforme a questão 132 em O Livro dos Espíritos, sobre o objetivo da encarnação. Então nós temos um papel fundamental na harmonia universal. Somos herdeiros de muitos séculos de experiência carnal. É impraticável a definitiva ascensão de um dia para o outro. Nós herdamos de nós mesmos. Às vezes alguém diz assim: eu tenho tanta vontade de ser igual a São Francisco de Assis. E outro: e eu, Madre Teresa de Calcutá. Nossa, que maravilha! Todos nós gostaríamos sim de sermos tão benevolentes tanto quanto esses nossos irmãos. Mas será que eles foram improvisados? Será que de um dia para o outro eles conquistaram esses lauréis de vida eterna, de espíritos redimidos? Nós sabemos que não. Tanto que os seus exemplos, como de Madre Teresa, ela via Deus nos semelhantes, naquele mendigo, naquele enfermo, naquele moribundo, naquele irmão, naquela irmã que estavam sofrendo de aflições, de dores cruciantes. E São Francisco de Assis, que via Deus em tudo. É interessante isso, mas um dia eles começaram, eles herdaram deles mesmos, e todos nós, seguindo aquilo que diz Emmanuel em O Livro Consolador, o determinismo divino é o bem e a felicidade. Nós estamos inseridos no determinismo divino, ou seja, aquilo que Deus determinou para todos nós, que é o bem e a felicidade, eternos, para sempre. É indispensável planejar o bem e realizá-lo, semear a felicidade e colhê-la, à custa de trabalho pessoal, no suor e no sacrifício. Então nós nos propusemos a reencarnação para que possamos ser úteis e cooperarmos com o Senhor de nossa vida. Descerra o pensamento ao orvalho do bom ânimo, vamos abrir a mente. Às vezes, diante das provas, nós nos perguntamos por quê, mas esperemos a pergunta: e por que não? Bittencourt Sampaio continuou orientando o irmão Jacó, mostrando-lhe as perspectivas para uma espiritualidade superior, daquilo que lhe competia fazer. Mas nós iremos dar uma pausa nessas orientações. Vamos adiantar um pouco o nosso relógio no tempo. Depois que irmão Jacó ouviu essas orientações, ele foi conversar com o seu mentor, irmão Andrade, a respeito de não perceber aquela luz que ele via em alguns trabalhadores desencarnados. Então, irmão Jacó, ele aceitou uma sugestão do irmão Andrade, que disse-lhe assim: você poderia inscrever-se no Instituto de Iluminação. Gostei dessa, Instituto de Iluminação, para um espírita desencarnado.
Ele aceitou a sugestão e se matriculou. E ele narra nesta obra que ele aprendia teoria no instituto e descia até as regiões espirituais inferiores para praticá-las. Então ele aprendia as lições no instituto e ia até os irmãos sofredores das regiões de tormentos para poder praticar aquilo que ele aprendera. Foram 200 dias. Às vezes ele acompanhado, outras vezes só. E ele já tinha tido uma experiência antes desse curso, um tanto quanto desagradável, porque quando ele estava encarnado, ele foi um médium esclarecedor, ou, como diz André Luiz em o livro Os Domínios da Mediunidade, médium doutrinador, mas também médium dialogador. E ele foi até uma casa espírita e lá deparou-se com um dos espíritos que ele tentou esclarecer quando ele estava encarnado. E o espírito olhou para ele e sorriu, irônico, perguntando-lhe: cadê a sua luz? Não estou vendo luz alguma em você. Aquilo fez com que ele se sentisse ainda mais humilhado. Então, ele comenta que quando estava fazendo aquele curso, ele poderia encontrar outros meios para iluminar-se, mas aquele para ele era o que mais atendia às suas necessidades. Nas idas e vindas, certo dia, ele estava retornando para a sua colônia espiritual e no caminho deparou-se, e ele chegou a contar, com 16 sacerdotes desencarnados, encapuzados, que ao vê-lo, eles começaram a agredi-lo verbalmente com os punhos cerrados. Eles o reconheceram. E aí ele parou e, olhando aqueles sacerdotes desencarnados hostis, lembrou-se que quando estava no mundo, ele os tinha como inimigos. Ele não gostava dos padres. E aí ele começou a pensar: será que se eu estivesse no mundo como um desses sacerdotes, eu não agiria diferente? Será que eu suportaria as disciplinas a que eles se submeteram? Então, naquele momento, ele, com os olhos fechados, ele começou a usar de indulgência. Começou a projetar-se, a ter empatia por aqueles irmãos sacerdotes. E pediu a Jesus, humildemente, com toda a força do seu espírito imortal, que abençoasse aqueles irmãos, que ele não era melhor do que eles. E de repente, no meio da sua rogativa, ele começou a perceber que o vozerio foi desaparecendo até silenciar-se. E ao abrir os seus olhos, ele viu que aqueles sacerdotes estavam se afastando, cabisbaixos. E para sua surpresa, ele viu que estava cercado por uma luz roxo brilhante, que o encantou, ao ponto dele dizer: será que um espírito superior está próximo a mim? Ele ficou emocionado pela luz que ele emanava, um roxo muito bonito. E a poucos passos, ele divisou uma imagem que não estava muito nítida quanto no templo. Era Bittencourt Sampaio, que ouviu os seus pensamentos e lhe disse: essa luz é sua. E doravante você vai ter o controle sobre ela. Então, ele pediu permissão a Bittencourt Sampaio para contar as suas experiências nessa obra que é um clássico da literatura espírita, Voltei, de Irmão Jacó, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Retornemos ao tempo, vamos voltar ao relógio e
refletirmos sobre o que dissera Bittencourt Sampaio a ele, ao ponto de, ao fazer o curso, e agora está iluminado. Disse o Espírito: regressaremos à escola da aplicação na carne distante e faz-se preciso amealhar energias novas para as recapitulações imprescindíveis. Então, nós, no plano espiritual, teremos a teoria e a prática neste plano em que nos vemos. É aqui. Então, quando alguém diz assim, eu não pedi para nascer, lógico, nós não seremos indelicados, mas podemos falar assim: meu irmão, minha irmã pediu, você pediu, inclusive você está na família certa, vivendo com as pessoas com as quais você precisa. Aquela também é essa mesma. Não é possível, é possível sim, meu irmão, é possível sim, minha irmã, e agradeça a Deus, porque a sua felicidade futura depende da forma como você está convivendo com ela ou com ele. Na experiência humana temos a semeadura. O que nós estamos semeando? Nós sentimos, os nossos pensamentos, sentimentos são transubstanciados em pensamentos. Quando nós pensamos, nós estamos emanando. Segundo o Espírito de Emmanuel, o pensamento é plasma fluídico. Então nós vamos semeando. E os nossos pensamentos condensados na palavra, nós verbalizamos, e quando falamos, nós estamos edificando. Existem boas e más obras. Por isso é importante nós vigiarmos os nossos sentimentos. Não foi por acaso que o Divino Mestre Jesus disse: orai e vigiai para não cairmos em tentação. Então precisamos analisar, examinar e observar como nós estamos sentindo. Quais são as reações que nós temos diante dos nossos semelhantes, principalmente com aqueles que têm opiniões que não se coadunam, que não são compatíveis com aquilo que nós aspiramos, com aquilo que nós defendemos enquanto ideais. Principalmente aos nossos opositores. Nós estamos tendo reações fraternas ou nós estamos repudiando-os de tal forma que nós os desprezamos? Porque se for na segunda hipótese, tenhamos certeza que a nossa inferioridade está aí ostensiva e devemos trabalhar em nossa reforma interior. O favoritismo não existe para o governo universal, de jeito nenhum. Bênçãos para todos igualmente, agora depende da nossa receptividade. O Evangelho de Jesus é para o próximo ou para nós? É para nós e para o próximo, para todos. O favoritismo seria uma injustiça. Espíritos superiores, espíritos que já conquistaram a emancipação espiritual, ou seja, que não tem mais provas, que não tem mais expiações, que não tem mais vínculos com a matéria como nós a conhecemos, esses espíritos, eles trabalharam e muito para alcançarem a condição espiritual que lhes possibilita uma felicidade sem mácula, uma felicidade sem fim. E as potências espirituais que eles têm, nós também as trazemos em estado latente e em desenvolvimento. Portanto, somos, na mente divina, uma realidade. Nós somos, na mente divina, seres angélicos. É preciso que o Cristo interno viva. E, para tanto, nós temos no Evangelho o roteiro de luz para todos nós. A infinita sabedoria somente nos assinala através da lei. Que lei? A lei de Deus. E a lei de Deus, ela, nós podemos dizer, sem medo de errar, está consubstanciada no amor. No amor. Porque todas as virtudes nascem de qual sentimento? Do amor. Só é benevolente
quem ama. Só é indulgente quem aprendeu a amar. Só perdoa as ofensas quem ama verdadeiramente os seus semelhantes. Então, a lei de Deus, Jesus a resumiu em 2 mandamentos que todos nós conhecemos, mas nunca é demais reverberarmos, repetirmos: amar a Deus com todo o coração, com todo o entendimento, com todo o espírito, e amar o próximo como a nós mesmos. E ainda disse Bittencourt Sampaio: há espíritos que se preparam no mundo para a bendita primavera de trabalho pacífico da esfera superior. Aqui ele está falando no mundo enquanto espíritos encarnados, porque nós não estamos semeando no plano espiritual, nós iremos colher os frutos da nossa semeadura. Conhece-se, como diz Emmanuel, a árvore pelos frutos e o homem pelas obras. E há outros homens e mulheres que se encaminham voluntariamente para o inverso de angústias e trevas, em seguida à perda do corpo. Quando nós falamos em luz espiritual, estamos falando de entendimento, estamos falando de sentimentos, e estamos falando também daquilo que nós projetamos do nosso eu imortal. Sabemos que somos espírito, perispírito e corpo físico, numa singela síntese. Quanto mais nós somos espíritos que aprendemos a amar, que nos esforçamos na vivência dos ensinamentos do Cristo, mais o nosso corpo espiritual vai se tornando leve e iluminado. Então, o que vai estabelecer a esfera espiritual, a dimensão a que nós estaremos após a nossa desencarnação, são as nossas conquistas íntimas. Se trabalhamos no bem, se praticamos a caridade como a entende Jesus, aí o nosso corpo espiritual será leve e nós, após o nosso passamento, estaremos em esferas compatíveis com a nossa evolução, com luz em esferas iluminadas, com um corpo espiritual mais denso em regiões onde nós passaremos por experiências muito importantes, a fim de que nesses períodos que são também efêmeros e temporários, nós possamos reajustar e depois reencarnarmos, a fim de repararmos as faltas que nós perpetramos nas encarnações anteriores. Vejamos que a lei divina não erra, e não existe nenhum filho de Deus desamparado, não existe nenhum espírito fora do amor de Deus. E todos os nossos irmãos, mais cedo ou mais tarde, que já tiveram a infelicidade de esquecerem os seus deveres, esses nossos irmãos também um dia serão felizes como todos nós, porque, repetindo, o determinismo divino é o bem e a felicidade para todos nós. Cedendo à impulsividade que nos preside aos instintos primitivistas, despreocupamos-nos de adquirir simplicidade e amor, paciência e renúncia, resignação e esperança, dádivas de vida eterna que o herói celestial nos ofertou aos pés da cruz. Então, às vezes, nós nos despreocupamos cedendo à impulsividade. Quais são os nossos impulsos? Por que muitos de nós falamos assim, primeiro eu, depois eu, terceiro eu? Um egoísmo, um absurdo, sem falar que às vezes nós gostamos de contar vantagens. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu conquistei isso, eu conquistei aquilo outro. Por quê? Sendo que contar vantagens e fracassos, olha, as pessoas não gostam. Ninguém gosta. Porque isso é falta de humildade. É orgulho, é vaidade, é soberba. Precisamos compreender que todos nós trazemos essas possibilidades, todos esses recursos que não são nossos. Alguém pode estar pensando assim, isso aqui é meu. Os títulos acadêmicos são meus. A família é minha. A
casa é minha, o carro é meu, as minhas propriedades me pertencem. Será mesmo? Se a partir desse momento você ficar imóvel numa cama com uma enfermidade inesperada. Porque o que nós temos, tudo é empréstimo a título precário, segundo Emmanuel. Tudo que temos é empréstimo, porque a única propriedade que realmente nos pertence, segundo Emmanuel, é a nossa alma. A única coisa que realmente nos pertence é a nossa alma, o mais é empréstimo. Precisamos parar para pensar nisso, porque o que temos pode nos ser tirado. Conforme consta em Novo Testamento, daquele homem que juntou tudo no celeiro e disse: agora posso aproveitar, regalar-me, usufruir daquilo que tenho, e ficou na ociosidade. Aí, qual foi a mensagem que ele ouviu da espiritualidade? Louco, ainda mesmo essa noite lhe pediram a sua alma. Então nós precisamos ficar atentos. E o objetivo principal, ainda diz o benfeitor Emmanuel, da nossa encarnação é a nossa iluminação. E a nossa iluminação, ela está onde? Sedimentada onde? No Evangelho de Jesus. Então nós devemos ter em mira, o nosso foco, a nossa meta é essa. Descobrimos em nós, tendo o Evangelho como referência, que ainda o egoísmo em nós é de tal forma relevante que está prejudicando a nossa paz interior. Vamos combater o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, enfim, os vícios morais. E aí diz ainda Bittencourt Sampaio: impressionamos com o Salvador nas claridades sublimes da ressurreição, mas ignoramos o Mestre crucificado. Jesus desceu. Jesus nada devia. Espírito puro e perfeito, engenheiro sideral, que já conquistara a perfeição antes mesmo que o mundo existisse. Que segundo a ciência, o planeta Terra, a sua idade foi estimada em cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos. E ele já era um Cristo de Deus. Ele, segundo ainda Emmanuel, para Francisco Cândido Xavier, Jesus teve que se preparar milênios para poder ter um corpo espiritual para materializar-se no porvir no planeta Terra como um ser que pudesse conviver conosco, interagir-se conosco e nos trazer exemplos e ensinamentos superiores, a fim de que nós um dia possamos libertar da nossa primitividade. Porque muitos de nós, e eu falo seres humanos, muitos espíritos reencarnados são consciências semi-civilizadas ou semi-animalizadas. São espíritos que ainda suas consciências estão em processo embrionário. Eles não têm um senso moral desenvolvido. Então nós temos muito trabalho ainda nesta obra fantástica do Senhor, que é colaborar com Ele. Então, se temos aí a permissão, a felicidade de convivermos com irmãos nossos que não têm entendimento que já ilumina as nossas consciências, vamos dar-lhes os nossos exemplos. Naturalmente, vamos evitar as polêmicas, mas não vamos fugir do esclarecimento. Agrada-nos dispor, aborrece-nos o obedecer. Buscamos a autoridade e desdenhamos a disciplina. Exercemos severo exame sobre os atos alheios, sem qualquer vigilância ao próprio coração. Por que nós temos uma facilidade imensa de percebermos as falhas dos nossos semelhantes e não as nossas? Por que são tão notórias as imperfeições, as qualidades inferiores dos nossos semelhantes e não as nossas? Por quê? Porque essa condescendência para conosco e a severidade para com os outros não deveria ser o contrário? A severidade para conosco e a indulgência para com os outros, a condescendência para com os outros
não a conivência, que é diferente. A condescendência você compreende, você usa de empatia, você entende o porquê que o outro está errando, porque você também, enquanto traz imperfeições, porque nós trazemos imperfeições, nós não somos imperfeitos, nós trazemos imperfeições, porque na essência nós somos seres divinos, perfectíveis, autores da própria perfeição. Por que que nós não exercemos uma maior vigilância para com os nossos impulsos, para com os nossos sentimentos, pensamentos, palavras e ações, mas estamos sempre prontos para rotularmos, julgarmos e condenarmos os nossos irmãos que erram? Precisamos rever os nossos conceitos. Entendemos-nos perfeitamente com o ruído e com a leviandade do mundo, que nos serve os sentidos inferiores, mas raramente nos comunicamos com o Espírito sublime do Cristo na própria consciência. Questão 621 em O Livro dos Espíritos. Perguntou o codificador da doutrina espírita: onde está escrita a lei de Deus? Todos nós sabemos, na consciência. Na consciência, que muitas vezes está obnubilada. Ela não brilha por conta justamente de nos permitirmos a predominância das nossas más tendências. É preciso dizer um basta. Até quando ficaremos nesse ciclo reencarnatório de provações e expiações? Precisamos romper com esse passado de erros. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, ainda finalizando com as palavras do benfeitor Emmanuel, o bem que nós praticamos será o nosso advogado o tempo todo. E as ações que nós realizamos no bem incidem nas causas do mal que nós praticamos no pretérito. E aí, concluindo, Emmanuel manda a lei de Deus que quando o trabalhador for encontrado trabalhando no bem, que a cobrança da dívida seja suspensa por período indeterminado ou anulada. Vejamos, meus irmãos, minhas irmãs, que palavras consoladoras, porque nós não reparamos o mal que nós perpetramos, só sofremos os efeitos, as consequências, mas também trabalhando no bem, nós podemos anular esses efeitos e essas consequências. Portanto, vamos amar uns aos outros como Jesus nos ama. Gratidão, que a paz do Senhor esteja conosco.